Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23. Vamos ouvir com atenção a leitura deste salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus nos ajude a conhecer o pastor deste salmo em nós. Este salmo, o Salmo 23, é muito citado, mas pouca gente conhece o pastor deste salmo. E nós precisamos ganhar uma percepção melhor deste salmo. Aqui Davi começa fazendo o maior pronunciamento do universo. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não vamos pensar essa suficiência em termos de coisas, mas em termos daquilo que o pastor, o Senhor, é para nós. O Senhor aqui é Cristo. Se o Senhor é o nosso pastor, então não precisamos de mais nada. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Não são coisas. É a pessoa dele, a pessoa do pastor em nós. Não são coisas, não são as coisas do Senhor, as coisas do pastor, mas a pessoa do Senhor que nos satisfaz, que me satisfaz totalmente e perfeitamente. Cristo é o Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O pastor hoje está em nós. Morri, ressuscitei juntamente com Cristo e agora Cristo está em mim. Está em mim, vivendo a sua vida, vivendo toda a sua suficiência. Por isso, nada me falta. No sentido espiritual, da minha vida espiritual. E a minha vida espiritual já é o Senhor em mim, já é Cristo em mim. Quando você crer sua crucificação com Cristo, Ele será revelado no seu interior
como o seu tudo. Precisamos descobrir que Cristo é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo na nossa dor e também na nossa saúde. Ele é o nosso tudo na fartura e também na privação. Ele é o nosso tudo em qualquer situação. Então, esqueça o poder, esqueça as coisas, esqueça as bênçãos e vá além de tudo isto. Vá a Ele mesmo, ao pastor, aquele que é o nosso tudo. É o nosso tudo em nós. A presença constante do Senhor em nós nos satisfaz perfeitamente. Tu, Senhor, estás em mim, nada me falta. Apenas peço que comigo olhemos para a suficiência de Cristo, a suficiência do Senhor. O Senhor é Cristo, o tudo de Deus para o meu nada. Ele é Deus, portanto, totalmente suficiente em si mesmo. Quando Cristo vive em uma pessoa, Ele vive o tudo que Ele é. Se Cristo está vivendo em você, Ele está vivendo o tudo que Ele é. A nossa suficiência vem de Cristo. Assim como Cristo é totalmente suficiente, nós em Cristo estamos cheios da sua suficiência. Isto significa que Cristo me basta. Cristo me basta. Crendo a nossa morte e ressurreição, teremos o Filho de Deus revelado no nosso interior, revelado e se revelando. Quem tem Cristo vivendo em seu interior não precisa de mais nada na vida espiritual. Não precisa. O Senhor, o meu pastor, aquele que é tudo em mim, que me satisfaz, Ele faz algo por mim. O verso 2, Salmo 23, o verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele quem? O Senhor, o nosso pastor, aquele que é o nosso tudo, que nos satisfaz totalmente. Cristo, Ele me faz repousar. A outra versão diz: Ele me faz deitar. É Ele fazendo, é graça. Ele me faz repousar. Ele me faz deitar em pastos verdes, pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha precisa estar satisfeita para se deitar. Além disso, ela precisa se sentir segura e tranquila. Quando a ovelha
está alimentada, bem alimentada e livre de insetos, ela fica calma e descansa, ela deita. O bom pastor gera esse bem-estar de suas ovelhas. A presença do Senhor sempre acalma o seu povo, seja de dia ou de noite. Assim como a presença do pastor acalma o rebanho, a ovelha, seja de dia ou de noite. O Senhor providenciou tudo. O Senhor providenciou tudo. A direção, porque é Ele que leva. O alimento, a água, o repouso, o descanso e a calma. Isto tudo é Ele produzindo. Isto tudo é Ele em nós. Mas o alimento que o Senhor se refere neste salmo é o alimento espiritual que é também providenciado, provido por Ele. Ele é o nosso alimento. Só Ele pode nos dar e ser o alimento, a água e o descanso. O versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O refrigério acontece em nós pela presença do Senhor em nós. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Atos 3, versículo 19. Vamos ouvir esta leitura. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vejam os irmãos, vejam aqui, refrigério pela presença do Senhor. O refrigério é pela presença do Senhor em nós. Se alimentando e bebendo dele, encontramos descanso, refrigério para as nossas almas. O calor irrita, mas o ambiente refrigerado refresca e descontrai. Muito mais refrescada e descontraída é a alma que goza a presença do Senhor. Presença do Senhor manifesta em nós. A presença do Senhor revelada no nosso interior. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença de Cristo no seu interior. A maior necessidade que uma pessoa tem não é dinheiro, carro, coisas. É Cristo somente. É Cristo e Cristo revelado em nós. Uma pessoa que tem Cristo vivendo no seu interior tem tudo. Se você tem Cristo vivendo no seu interior, você tem tudo. Você tem tudo o que você precisa.
O Senhor nos guia pelas veredas da justiça, jamais pelas trilhas enganosas do pecado. A vereda da justiça passa obrigatoriamente pela cruz e sai pela ressurreição juntamente com o Senhor. E isto tudo acontece por amor do seu bom nome, para que o seu nome seja honrado. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu gosto dessa expressão de Davi. Tu estás comigo. É uma expressão de intimidade. É uma expressão relacional. Alguém que tem intimidade. Tu estás comigo. Mas depois que o Senhor veio a este mundo, morreu naquela cruz, nos fez morrer com Ele, ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, a partir da ressurreição dele, nossa, juntamente com Ele, Ele está em nós. Agora a relação é muito mais íntima, porque Ele está em nós, nós nele e Ele em nós. Nós em Cristo fala da atração, quando Ele nos atraiu a si naquela cruz, fala da nossa identificação com Ele, da nossa crucificação com Ele. Ele em nós fala de Cristo ressurreto, vivendo em nós a sua vida ressurreta, sua vida eterna, justa e santa. Cristo não vive ao meu lado, mas em mim. A partir da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, Ele agora está em nós, não ao lado, mas em nós. Ele vive em nós, a pessoa de Jesus Cristo em nós. O Senhor está sempre nos seus e com os seus, em qualquer lugar e em todas as situações. Ele não está ao lado dos seus, mas nos seus. Ele não está ao lado dos seus, Ele está dentro dos seus. É isto que faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele esteve conosco, mas depois que morreu, ressuscitou, Ele está em nós. Davi disse: Tu estás comigo. O regenerado hoje diz: Tu estás em mim. O consolo de Davi era o Senhor que estava com ele. O nosso consolo é o Senhor que está em nós. A vara, como também o cajado, eram instrumentos usados pelo pastor
para proteção da ovelha. Mas tudo se encerra na pessoa do Senhor que está em nós. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você vê, a mesa do Senhor está preparada. O Senhor prepara a sua mesa. A mesa é a mesa do Senhor. É o Senhor que providenciou a mesa. É o Senhor que providenciou o alimento. É o Senhor que providenciou tudo. Ele preparou. Ele serve. Ele convida para estar na mesa. Ele nos coloca na mesa com Ele. É tudo Ele. Esta mesa, a mesa do Senhor, fala da comunhão do Senhor com os seus. Fala do crescimento na revelação de Cristo em nós. A vida diária de um regenerado é uma vida de desfrutar Cristo, mais e mais de Cristo, e receber mais e mais dele a cada instante. Tudo o que precisamos neste mundo e no mundo vindouro é Cristo. Eu preciso dele aqui, preciso dele depois. É ele em mim. Eu preciso dele. Eu tenho necessidade de Cristo. O Senhor aqui nos chama a banquetear com Ele. Comunhão perfeita com o Senhor. O Senhor tem uma mesa posta onde os seus são alimentados por Ele mesmo, e Ele mesmo é o alimento dos seus. E os famintos por mais de Cristo alimentam-se dele, sentados à sua mesa. Você tem fome de Cristo? Você tem fome de Cristo? Qual é a sua fome? Na mesa do Senhor, o alimento que é Ele mesmo jamais acaba. Não foi à toa que Davi se expressou: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor aqui nos chama a banquetear com Ele e Ele conosco na presença dos nossos inimigos. Mas eles, os inimigos, não são chamados a cear, somente a olhar com quem estamos ceando. Os inimigos não são convidados para a mesa, somente para ver aqueles que estão ceando com o Senhor, aqueles que o Senhor está alimentando, dando de comer, de beber com a sua graça abundante. A finalidade é despertar esses inimigos a ponto de serem salvos
e assim participarem também do banquete. A mesa do Senhor é farta e tem para todos. E tem para todos. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você vê que coisa grandiosa, maravilhosa, a bondade, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A graça e a misericórdia são inesgotáveis. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Hoje ela já se renovou. Nesta manhã ela já se renovou. A misericórdia do Senhor se manifesta na aurora de cada dia. Você conhece o Senhor do Salmo 23? Ou você conhece apenas o Salmo? De leitura, de ouvir. Você conhece a experiência deste Salmo? Você conhece o pastor deste Salmo? Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o supremo pastor vivendo no seu interior, ministrando a sua graça e a sua misericórdia todos os dias.